Olá, turminha do terceiro ano, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gramática. E a nossa aula de gramática de hoje, nós vamos estar falando só sobre a ortografia com an, en, i, on e um. An, an, in, on, i, u, n. Lembrando que todas essas sílabas, elas são da som nasal, ou seja, são os sons que são pronunciados, as palavras pronunciadas, que o som sai pelo nariz. Diz o seguinte: leia o texto e conheça como se forma o arco-íris. Será como se forma o arco-íris? Como é o nome do texto que nós vamos ler? Nós vamos ler o texto Show de Cores, onde diz o seguinte: o sol e chuva parecem duas coisas que não combinam, mas quando se juntam, formam um dos espetáculos mais bonitos da natureza, o arco-íris. Esse arco cheio de cores aparece quando a luz do sol passa através das gotas de chuva. A luz do sol, na verdade, é formada por muitas cores, que quando misturadas dão a impressão de que é uma cor só, branca. Quando essa luz branca passa pelas gotinhas de água suspensa no ar, ela se divide e é refletida. Ao sair, podemos vê-las separadas em 7 pares coloridas. Quais são esses 7 pares? São violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Elas se espalham no céu, formando um arco. Algumas lendas contam que um goblin escondeu um pote de ouro no fim do arco-íris e quem encontrar ficará rico. Não custa procurar, não é? Ou seja, ele diz que quando se faz a junção de várias cores, forma o arco-íris e fica bem bonito. O que nós vamos estar fazendo desse texto aqui? Observe que o texto tem algumas palavras que têm um tracinho embaixo, ou seja, elas estão sublinhadas. O que vocês irão fazer com essas palavras? Vocês irão copiá-las nesse espaço aqui embaixo, copiá-las aqui. Vocês irão copiar as palavras. Parecem, combinam, juntam, formam, aparece, quando, impressão, branca, suspensa, espalham, laranja, conta, escondeu, formando, lenda, fim, quem e encontrar. Aqui embaixo diz o seguinte: você percebeu que em todas elas há um som nasal, como eu havia falado, som nasal. Por quê? Porque o som é que vai sair pelo nariz. Vocês podem estar tampando o nariz de vocês aí e falando essas palavras que vocês copiaram. Vocês irão perceber que esse som é nasal. Diz o seguinte: o que é o som nasal? Som nasal é o som que sai pelo nariz ou que é falado pelo nariz. Leia as palavras do quadro abaixo. Aí tem an, antes, canto, avante, enrolar, dente, frente, interesse, 5 e inter, onda, ontem e tonto, e mundo, fundo e confundo. Com a campo, tambor e tampa, emboscada, empada e tempo, importante, ímpar e limpo, bombom, pombo e tombo, e umbigo, umbu e comprimento. Atenção, usamos M antes de P e B e antes das outras consoantes nós só podemos utilizar a letra N. Na página 76, nós vamos fazer a primeira questão, nós vamos só formar palavras com M e N. Vocês vão só juntar e formar. Primeiro vamos formar a palavra impossível, depois importa, imprevisto.
Com em, nós vamos formar embelezar, embrulho, embaralhado. E a segunda, nós vamos responder essa adivinhação, que diz o seguinte: o que é o que é? Letra A. Quando a gente perde, nunca mais recupera. O tempo. Letra B. Tem coroa, mas não é rei. Tem raiz, mas não se planta. É o dente. Passa pela água e não se molha. Sombra. Letra D. O que mais pesa no mundo? Balança. E letra E. Nome de uma ave que troca uma letra, explode, é uma pomba. Na terceira, nós vamos fazer o seguinte: nós tem um quadro de palavras e nós vamos completar aí. As palavras são brincava, encontrava, brinquedo, cansado, inteiro, nunca, estante e encostava. Aí diz: o menino brincava com seu soldadinho o dia inteiro. O soldadinho nunca ficava na estante com os outros brinquedos. Até na hora de dormir, quando encostava a cabeça no travesseiro, nem lembrava que estava cansado, pois encontrava sempre o companheiro ao seu lado. Quarta e última questão diz o seguinte: usamos também M's no final das palavras. Observe: paisagem, coragem, bom, jovem, capim, plantavam e marrom. E o que pede na quarta questão? Agora encontre no diagrama essas palavras e circule. Tem essas palavras desse quadrinho verde, vocês irão olhar para elas e encontrar nesse quadro de letras. Depois que vocês encontrar elas, vocês irão copiá-las aqui. Fazendo esses dois procedimentos, vocês terminam a atividade. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade. Fiquem com Deus.